Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Declarou Lula persona non grata. Fala dessa natureza deve render uma retratação. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu sou André Denardi. Eu sou o Lucas Mendes. E este é o primeiro episódio da temporada 2024 do podcast Geopolis. Um podcast que se propõe a discutir política e geopolítica no Brasil e no mundo de forma democrática, acessível, plural, objetiva, com professores especializados nas áreas de ciência política, geografia, geopolítica, ciências sociais, vários temas, várias áreas que dizem respeito a essa questão que nós discutimos aqui. Então, eu queria agradecer a vocês que nos acompanham aí desde o ano passado e convidamos agora para a gente caminhar juntos nessa nova jornada, né, nessa nova temporada de 2024. E nós tivemos bastante tempo, né, para começarmos a pensar o nosso trabalho aqui para esse ano. Tivemos aí uma ausência, um hiato que passou pelo mês de janeiro, pelo carnaval, né? A gente até jogou assim, depois do carnaval as coisas retomam e tal, mas aí até já teve crise de dengue, teve um pequeno surto de Covid rolando por aí e tal, mas agora não tem mais desculpa, agora a gente realmente tem que voltar ao nosso trabalho. E estamos voltando com novidades, gente. A gente teve um 2023 para consolidar a nossa atuação aqui, para fechar a nossa moldura do formato aqui, da temática, e agora a gente entra nesse segundo ano de trabalho com mais estrutura, com mais direção, com mais clareza, e começamos de uma forma a convidar vocês a caminhar mais próximo de nós. Primeiramente, estamos agora com uma linha de financiamento. Para quem não sabe, esse é um trabalho feito de forma bastante abnegada, tanto por mim quanto pelo Lucas e as pessoas que estão por trás aqui da edição e da gestão das nossas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, já pode seguir, @podgeopolis, a gente produz um conteúdo lá também. Então, para manter essa estrutura, a gente está agora iniciando uma campanha de financiamento, uma campanha de apoia-se, e vocês podem, com qualquer valor, enviar um Pix para o e-mail contato.geopolis@gmail.com contato.geopolis@gmail.com. Com qualquer doação que vocês fizerem, vai estar no nome do nosso querido amigo aqui, Lucas Mendes, tá? Da Caixa Econômica Federal. Com qualquer valor, qualquer mesmo, você já terá um brinde, né, um mimo, um agrado que a gente elaborou com muito carinho para vocês, que é o nosso e-book, o Guia Essencial da Política e Geopolítica no Brasil e no Mundo. Então é um guia que eu e o Lucas elaboramos, 100% autoral, dando ali as principais nuances, conceitos, reflexões a respeito da política e geopolítica no Brasil e no mundo. Não é nada singelo, né? Não é nada modesto, é um tema que a gente tenta abraçar ali em algumas páginas, mas a gente espera que possa ser útil para vocês, né? Bem pertinente aqui ao que nós tratamos nos nossos episódios. E não para por aí. Nós lançamos também, no final do ano passado, a Comunidade Geopolis, um espaço para aquelas pessoas que querem acompanhar mais de perto a nossa discussão, né, com encontros ao vivo, tendo a mim e ao Lucas como condutores das conversas, encontros mensais voltados a temáticas relevantes de política e geopolítica no Brasil e no mundo, que estão acontecendo no mês em questão, né? A gente, então, se reúne todo mês, de forma síncrona, online, para discutirmos ao vivo algum tema que a gente vai discutir justamente na comunidade, né? Então a gente tem esse grupo e convidamos vocês a participarem. Nós temos tanto o plano anual como também o plano mensal, encontros avulsos, né? Já teremos um desses encontros no dia 29, quinta-feira, às 8 horas, para discutir o futuro de Bolsonaro e o bolsonarismo na política do Brasil. É um tema mais nacional, a gente busca revezar com temas nacionais e internacionais, tá bom? Então, para quem tiver interesse, o mesmo Pix que nós falamos é também uma forma de contato de vocês conosco. Então, mandem um e-mail lá, quem tiver interesse, podem também nos
contactar, né, nos acionar nas redes sociais, no nosso @podgeopolis. E, enfim, né, acho que já foi uma longa introdução aí, mas acho que justifica, né, considerando o nosso período de hiato aí. Quer comentar alguma coisa, Lucas, antes da gente entrar no tema? Não, só rapidinho reforçar isso aí que você falou, né? Fica o convite pro pessoal, então, deixar o Pix aí se você gosta, se você apoia o nosso trabalho. E estamos de volta, né, André? Temporada 2024, agora vamos que vamos, como você disse, né? Acabou o carnaval, começou o ano no Brasil. E acho que é isso, né? Bora pro nosso tema que hoje tem coisa para falar. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel. Pois muito bem, gente. Nós tivemos várias oportunidades, vários fatos geopolíticos e políticos para a gente poder discutir nesse início de ano, e acabamos que, pela questão ali do momento, né, que não poderia ser outra coisa, discutir essa tensão internacional envolvendo a fala do Lula a respeito da comparação do que está acontecendo hoje na faixa de Gaza e o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, que gerou uma reação muito forte por parte do Estado de Israel e da comunidade internacional de maneira geral, chegando inclusive ao ponto de Israel, o governo de Israel, considerar o Lula agora persona non grata, certo? Para o governo de Israel. Essa fala aconteceu em Addis Abeba, na Etiópia, durante a reunião de cúpula da União Africana. Durante esse encontro, o presidente, além de ter falado, né, das questões de ajuda de países mais ricos ao sul global, mencionou especificamente mais a ajuda à faixa de Gaza, certo? E aí essa expressão de preocupação com a crise humanitária na região acabou escalando para essa comparação bastante contundente, bastante agressiva, gerando essa reação igualmente agressiva. Já teve de tudo, na verdade, né? Para além das reações internacionais, houve uma reação interna também, um pedido de impeachment que, diga-se de passagem, conseguiu até já mais assinaturas que o próprio pedido de impeachment que foi levado adiante contra a presidente Dilma em 2015. O pedido foi em 2015, mas o processo seguiu em 2016. Então, algo que não pode ser desconsiderado, algo que não pode, por mais que eventualmente esse pedido não vá adiante, não podemos negligenciar o impacto nas relações políticas internas no Brasil e até internacionais. Temos muitas perguntas a respeito disso, né? Será que aquela lua de mel que o Lula tentou criar ali, ou que muitas pessoas acreditavam haver no pós-governo Bolsonaro, né, aquela lua de mel de que o Brasil voltou, né, de que a comunidade internacional estava com saudade do Brasil, como muitas vezes disse o presidente Lula, querendo dizer que agora o Brasil voltava a ocupar espaços de representatividade internacional, né, voltou a ocupar o seu lugar de fala no mundo, um lugar de relevância, ao invés de ser um mero baderneiro internacional, vamos dizer assim, né? Segundo algumas pessoas afirmam. Será que esse êxtase que se aparentemente viveu nos primeiros tempos do governo Lula chegou ao fim? Ou será que ele só realmente evidenciou algo que ele sempre foi, né? Alguém com escolhas ideológicas tão claras quanto, ao que tudo indica, né, ao que pode se observar, foi também uma escolha do próprio presidente Bolsonaro durante sua política externa, só que num polo ideológico diferente, né, um polo de certa forma invertido. Será que a gente deve considerar as falas do Lula como um ponto de atenção, considerando todo o contexto que o Brasil está inserido hoje, ou a oposição está superdimensionando isso? A atitude de setores do PT de dobrar a aposta e reforçar, né, aquilo que Lula falou é a melhor medida a ser tomada, até que ponto essa fala reforça setores da oposição mais contundentes, reforça a ala bolsonarista da oposição, né, que agora, de certa forma, encontrou um bom argumento para fortalecer o seu ponto de vista. Enfim, são muitas considerações que a gente pode fazer aqui. E claro, né, como sempre fazemos, buscamos criar um debate que gere muito mais reflexão do que propriamente uma direção do que eu ou o Lucas entendemos como a mais apropriada. Por mais que a gente possa aqui deixar alguma opinião nossa, isso só faz parte de algo maior que envolve o processo de discussão junto com vocês, tá bom? Então, vamos tentar discutir isso um pouco
E passo a palavra aí para o nosso querido amigo Lucas para fazer suas considerações e eventuais questionamentos também. Fica à vontade, meu caro. Legal, André. Eu acho que o resumo da ópera, né, é isso aí que você trouxe, né? Tensões entre Brasil e Israel, relacionamento entre o governo Lula e o governo Netanyahu nesse terceiro mandato nunca foi bom, né? Nunca teve uma proximidade, e isso tem a ver, claro, com a relação que o Netanyahu tinha com o próprio Bolsonaro, né? Que é o grande arqui-inimigo do Lula no Brasil. Bolsonaro e Netanyahu estiveram próximos, né? Bom relacionamento entre os dois líderes. São líderes da direita, né? Internacional, se articulam dessa forma. Então, acho que tem esse rescaldo do governo anterior que acaba tendo um pouco de reflexo também nas questões, né, que estão acontecendo agora. Mas não só. É interessante a gente lembrar que sempre, né, o Brasil, durante os governos do PT, o Brasil, enquanto postura diplomática, né, teve uma postura um pouco mais aberta em relação à causa palestina, né, nos governos do PT, tanto o governo Dilma quanto o governo Lula. Isso não quer dizer que os governos do PT rompessem, né, com a tradição diplomática brasileira de manter uma solução dos dois estados, né? O Brasil sempre apoiou a existência de Israel, com o PT não é diferente, mas, como eu disse agora, né, durante os governos do PT, é dado, né, um pouco mais de espaço para a voz palestina do que, por exemplo, nos governos Bolsonaro, por exemplo, né? Vamos pegar o paralelo, então, do governo anterior, onde, de fato, né, você tinha até um certo silenciamento. Existem algumas falas polêmicas, né? O pessoal pode dar uma buscada aí no Google para retomar. Por exemplo, falas do Eduardo Bolsonaro, né? Que na época do governo do seu pai ele era um dos parlamentares mais importantes, né? Na questão das relações internacionais, né? Comandava ali a comissão de política externa do Congresso, então estava ali bastante presente, né? Era um dos membros, melhor dizendo. Então, o Brasil, né, naquele momento se afastou um pouco mais da causa palestina, se aproximou de Israel. Agora, nós estamos vivendo esse afastamento, né, com Israel por conta dessa frase do Lula que, de fato, eu queria começar já destacando isso aqui, é sim muito polêmica, né? Sempre que a gente traz o Holocausto para a mesa de debate, para a roda de discussão, um dos temas mais espinhosos da história, da historiografia, né? Acho que ficou um pouco redundante, mas da historiografia, na realidade, de modo geral. Então, falar de Holocausto é falar de problema, é falar de coisa complicada, coisa espinhosa, é o maior genocídio da história da humanidade, né? Então, assim, acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais isso à frente, mas eu queria deixar assim esse panorama, né, de que o Brasil, ele tradicionalmente tem essa postura de bom relacionamento com Israel e com os palestinos. No entanto, nos governos do PT, os governos mais à esquerda, a causa palestina costuma ter um pouco mais de espaço, né? É interessante notar que os palestinos, eles não têm, né, um Estado reconhecido, por exemplo, nas Nações Unidas. A Palestina é um membro observador apenas, né? Não é um país em si reconhecido, territorialmente também não é um país. Quero até relembrar aqui os nossos amigos ouvintes que no ano passado nós gravamos alguns episódios falando sobre a guerra Israel-Hamas. Nesses episódios nós contextualizamos mais profundamente a situação na faixa de Gaza, a situação na Palestina. Então, se você de repente está um pouco perdido ainda, não conhece muito bem sobre a política israelense, sobre a política naquela região, recomendo que você ouça os nossos episódios anteriores, dá uma voltada ali no nosso, né, na busca aí do seu aplicativo, onde você está ouvindo o nosso podcast, você vai encontrar mais referências sobre esse tema, né? Mas eu acho que a questão maior para a gente finalizar essa primeira parte é essa, né? Será que, de fato, né, André, você levantou essa discussão, eu acho que ela é interessante. Será que foi a melhor estratégia? Tem muita gente dizendo que sim, né? Trazer o Holocausto à mesa. Porque, por um lado, escancara a violência extrema que está acontecendo na faixa de Gaza.
mesmo que a comparação com o Holocausto seja desproporcional. Ela mostra o nível de violência atual e traz esse debate à mesa, né? Acho que é uma espécie de hipérbole proposital para alguns, né? Para o pessoal que está defendendo o governismo, principalmente, nessa posição atual, né? Nessa situação atual. Talvez seja uma hipérbole necessária na visão de alguns. Enquanto na visão de outros é um erro crasso, histórico, né? Comparar as duas coisas, um desrespeito à comunidade judaica. O próprio governo israelense tá tentando esticar a corda ao máximo, né? Eu quero falar mais disso depois, porque ele eventualmente está fazendo isso, qual que é a reação brasileira, mas uma reação muito dura de Israel em relação ao Brasil, e como você disse, o Brasil não recuou, né? Na verdade, o Itamaraty, o Celso Amorim, Mauro Vieira, todas as principais representações diplomáticas do Brasil, meio que, olha, disseram para Israel que abaixa a bola aí, né? Vocês... Olha qual a posição de vocês no atual debate. Então, enquanto Israel acusa o Brasil de um desrespeito, usou palavras muito duras, né? Diz que é um cuspe, né, na cara dos judeus, um enorme desrespeito, e o Brasil, por outro lado, dobrou a aposta. Então, a tensão lá no alto, nesse atual momento entre Israel e Brasil. אני אישית גאה בהריסות של עזה ושכל תינוק גם עוד 80 שנה מהיום. E é bom lembrar, gente, que não é a primeira vez que Brasil e Israel protagonizam cenas ali de provocações, né? Há 10 anos, em 2014, também no contexto de crítica à violência que acontecia em Gaza, houve uma provocação, né, um comentário bastante contundente de Israel chamando o Brasil de anão diplomático, né, quando o Brasil decide convocar o embaixador do Brasil em Israel para pedir explicações, né, tendo como pano de fundo aquele contexto de tensões também na região ali, né, envolvendo sempre a violência entre os setores palestinos e o governo israelense. Então, essa atitude tomada pelo Brasil lá atrás, também no governo do PT, gerou esse desconforto e esse comentário bastante folgado, né, bastante duro, né, de chamar o Brasil de anão diplomático, coisa que seguramente nós não somos, mas não é por sermos uma figura diplomática internacional de relevância que a gente acaba também não entrando em situações delicadas, né? Então, trazendo aqui agora mais para os dias de hoje, né, é importante, eu acho, considerar, e eu acho que esse episódio do Lula ajuda bem a perceber isso. É importante a gente se lembrar, gente, que o governo Lula é um governo ideológico também, por mais que o Lula tenha ali, seja conhecido, né, pela sua maleabilidade, né, negociação, é um político experiente, tanto na lida com grupos de interesse, tomadores de decisão internos no Brasil, mas também internacionalmente. Ele também tem a sua carga ideológica, tá? Então eu acho que fica o lembrete aí para para aquelas pessoas que buscaram tirar o Bolsonaro a qualquer custo do poder, temendo ali um governo excessivamente ideológico, né? Talvez sejam representações, manifestações ideológicas distintas, tanto na ideologia em si, né, que evidentemente é bem distinta, mas também na metodologia, ou seja, na forma de transmitir essa ideologia e de manifestar essa ideologia, né? Então, Lula já demonstrou algumas vezes, né, desde que voltou ao poder, dos posicionamentos, né, que tanto ele como seu grupo político possuem, em termos de relações internacionais, né? A gente pode resgatar aqui aquela postura bastante em cima do muro a respeito da guerra na Ucrânia, aquela proximidade, né, no contexto mais local aqui do governo Maduro, que é bastante criticado até mesmo por governos de esquerda, como o do Chile, né, que representa ali através do Boric, né, o presidente atual do Chile, uma esquerda talvez mais contemporânea, né? Então, eu acho que, assim, a parte de qualquer sentimento mais forte a respeito da fala do Lula,
seja de defesa, seja de ataque, eu acho que é bom para a gente lembrar disso, né? Porque isso não pode passar desapercebido. Então, em cima disso, a gente trabalha justamente do que pode ser pensado em termos de estratégia política, né? Então, foi uma fala contundente, não pode ser negligenciado de forma alguma a violência que tem sido cometida sobre a região de Gaza. E aí a gente cai sempre naquela questão, né, de narrativas, né, e de os fins justificam os meios, de que existe todo um esforço para usar os palestinos que vivem na faixa de Gaza como escudos humanos, e que o Hamas ele é contra os interesses de paz, que é um grupo que está pensando mais neles do que qualquer coisa e tal. Então, assim, se o contexto é por si só bastante complexo e a gente recai ali numa queda de braço ideológica, de narrativas, a gente tem também o fato de que o próprio governo de Israel, como o Lucas já indicou ali que pretende falar, né, o governo de Israel é um governo bastante fragilizado e também bastante ideológico, só que à direita, né? Então, você tem movimentos do próprio Netanyahu ao longo da sua trajetória política de tentar firmar lados ali até internacionalmente, né, indo aos Estados Unidos em plena campanha, né, para fazer acenos e críticas ali, né. Então, eu acho que quando a gente pensa na posição que o Brasil detém, né, e de como que a fala do Lula ela busca essa hipérbole, né, entra num cálculo político, entra num cálculo até que ponto a fala dele consegue alcançar o objetivo de chamar atenção e de chegar num consenso. Uma coisa é certa, talvez por querer chamar a atenção para esse lado do conflito, né, esse lado dessa disputa, o Lula pode ter reforçado o seu ponto mais ideológico, vamos dizer assim, né, que tradicionalmente é o de um diálogo entre lados, mas também um enfoque, né, talvez não um enfoque principal, mas um enfoque diferenciado se comparado a outros grupos, a outras forças políticas sobre os palestinos. Ele evidenciando isso pode eventualmente prejudicar um protagonismo que ele próprio já se propôs, né, a ter num processo de negociação, né? Então, isso pode colocar, e é até interessante comentar isso, né? Isso chegou a ser observado por algumas pessoas. Sequer os Estados Árabes, né, chegaram a fazer comentários, né, desse nível, apesar de termos Estados Árabes que sequer reconhecem a própria existência do Estado de Israel, né? Então, assim, o que me chama a atenção nessa fala do Lula é o que vai ter de retorno positivo no sentido de ter o Brasil como um player num processo ali de arrefecimento dos ânimos, porque, o Lula deu seu ponto de vista, um ponto de vista embasado por muitas pessoas, é uma forma de ver. Num outro ponto de vista, você pode dizer que é uma falsa equivalência a ponto de ser algo leviano, de que uma equivalência desse sentido é ofensivo para a própria população judaica, que não enxerga nessa comparação algo razoável, mas dentro dessa perspectiva de chegar no meio termo, de se chegar a ter o Brasil como um ator nesse processo aí de equilíbrio, talvez não tenha sido a forma mais estratégica de falar, mas aí vale do que se propõe também, né? De novo, fazendo um paralelo com o governo Bolsonaro, que em muitas ocasiões optou por um discurso mais ideológico, não que fizesse sentido num primeiro momento para a comunidade internacional como um todo, mas que fizesse mais sentido para as suas bases de apoio internas, né? Então, a gente viu o Bolsonaro, não estou querendo fazer aqui uma equivalência direta, estou tentando trazer elementos aqui para ilustrar esse tipo de situação para a gente pensar junto aqui, caso a caso, mas a gente viu o Bolsonaro falar para a comunidade internacional sobre fraude na urna, né? Sobre como que nosso sistema ele é cheio de risco, assim.
E o que o mundo tem a ver com isso necessariamente, né? Então, assim, é tentar lavar a roupa suja na frente de todo mundo, né? Então, isso tem um objetivo. É claro que a fala do Lula diz respeito a uma questão internacional, né? Isso não é propriamente algo 100% interno, mas não poderia descartar a hipótese de Lula também falar isso pensando no seu público interno, né? Em como reforçar esse tipo de narrativa, né? E de ponto de vista. Mas enfim, passo a palavra para o Lucas aqui para fazer suas considerações também, já trazendo a própria questão do governo Netanyahu, que eu fiz uma breve contextualização aqui. André, tem essa questão do governo Netanyahu, conforme eu disse antes, nós já trabalhamos esse assunto no nosso ano passado, né? Eu queria rapidamente falar sobre isso, então. É claro que a fala do Lula, como eu disse no primeiro momento, eu particularmente, é que eu estou opinando, né? Eu não estou analisando. Eu, Lucas, não falaria aquilo. Por quê? Porque, conforme eu disse antes, você abre espaço para a discussão mais espinhosa da história, sabe? Talvez estrategicamente, como você disse, não seja o melhor caminho, não tenha sido. E aí você vê, né, André? Outras palavras, talvez com impacto, é porque a palavra holocausto, ela assume esse impacto histórico sem igual, sem paralelo, né? Mas massacre, né? Genocídio, está sendo discutido se é ou não um genocídio, né? No Tribunal de Haia. Enfim, uma série de outras palavras poderiam ter sido usadas e poderiam ter sido... não teria gerado esse impacto, esse fuzuê, né, com o governo israelense, que no fundo, na minha visão, e aí eu quero já voltar um pouco para o campo da análise, né, o governo de Israel, ele tá, primeiro, né, esticando a corda, fazendo o assunto render bastante. Todo dia tem alguém da alta diplomacia israelense, ou o próprio chanceler, ou o primeiro-ministro, né, o Netanyahu, voltando nesse assunto, né, como se esse assunto fosse mais importante do que a própria guerra que eles estão lutando, né, como se esse assunto fosse, sei lá, mais prioridade do que a libertação dos reféns. Então esse assunto ele rendeu para o governo Netanyahu e foi uma forma de trazer uma certa unidade entre os setores que apoiam o Netanyahu internamente, setores internacionais, aqui no Brasil também, né, de de aglutinar os setores pró-Netanyahu, pró-Israel aqui no Brasil. Então, para Israel tem um sentido pragmático de fazer esse assunto render, né? Até porque, como eu disse também, coloca um pouco a guerra em segundo plano, né? As mortes, os bombardeios, vamos deixar isso um pouco de lado, vamos falar da frase do Lula, né? E o debate histórico, não que esse debate não seja importante, ele é importante. Toda vez que a gente vai falar de nazismo, de holocausto, a gente tem que ter muita responsabilidade. Isso não é pouco, né? Mas, por isso, como eu disse, eu não falaria isso. Agora, por outro lado, que há um massacre, que há um genocídio, a palavra genocídio também está bastante em debate, né? Mas que há realmente uma escala de destruição impressionante, algo que nós não vimos. Eu falei isso na nossa temporada do ano passado, né? Nos episódios do ano passado. A matança que existe hoje em Gaza é uma matança que proporcionalmente não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Isso tem a ver com as condições do enclave palestino, né? O fato de que, diferente da guerra da Ucrânia, de outras guerras como no Sudão, na Etiópia, no Iêmen, né? As pessoas não podem fugir, as pessoas estão trancadas, é uma espécie de gueto, né, do século XXI, Gaza. Então, é realmente assim, uma crise humanitária sem paralelo. Isso não é, como eu disse, né, voltei para o nível da análise porque isso é corroborado não só pelas principais agências da ONU, tá, como a Unicef, não só a própria agência palestina, que agora está na mira também, né, de investigações, enfim, mas tem outras agências das Nações Unidas, você tem ONGs internacionais como a Save the Children, né, que é britânica. Você tem Médicos Sem Fronteiras, o próprio Crescente Vermelho, que é a versão da Cruz Vermelha, né, no mundo árabe. Então, são muitos os organismos que alertam para esse massacre que está acontecendo. Eu quero chamar a atenção também
para o fato de que, a despeito da fala do Lula possa ter sido exagerada, né? O Netanyahu fez uma fala no dia seguinte à fala do Lula, que, como você bem lembrou, aconteceu em Addis Abeba, no Congresso da União Africana, né, no Parlamento da União Africana. A fala foi muito bem recebida na África, tá? A fala do Lula, apesar de ter gerado esse impacto negativo em setores aqui no Brasil, em Israel, em alguns setores nos Estados Unidos, né? Essa fala, ela não foi tão mal recebida em várias partes do mundo, ao contrário. Na África ela teve bastante espaço, em alguns lugares da Europa, como na França, né, onde você tem uma população árabe muito grande também, ela foi bem recebida. Então, é interessante ver isso também, né? Muitas vezes a gente vê pela mídia hegemônica só um lado, né? Quando, na verdade, em vários países do mundo, o Lula, ele acabou tendo um destaque positivo. Claro, teve o destaque negativo, já falei, né? Mas teve o destaque positivo também. Tô chamando atenção para isso, André, porque se a gente olhar na mídia, parece que só teve o destaque negativo, né? Isso não é verdade. Quem acompanha o noticiário internacional, eu e você, nós fazemos isso, né, rotineiramente, nós vimos que teve um destaque positivo também. Eu quero chamar atenção para os países africanos, né? O Brasil, e aí eu chamo aqui a questão do pragmatismo, né? Que você levantou essa discussão, acho ela importantíssima, né? O que o Brasil ganha com isso, né? O que o Brasil ganha trazendo uma fala dessa, né? Talvez trazendo a questão do Holocausto, como eu disse, seja polêmica demais, né? Talvez pudesse ter evitado o termo. Mas, colocando Israel contra a parede diante desse eventual genocídio, dessa certa matança que está acontecendo em Gaza, né? Mais de 30 mil mortos, por volta de 14 mil crianças, números que são chancelados pelas Nações Unidas, por outros países, por jornais israelenses, né? Muita gente tem trazido essa discussão, né? Mas esses números são os números do Hamas. Não, gente, a própria ONU, os próprios jornais israelenses têm publicado esses números, porque as imagens, né, e os dados demográficos de Gaza, Israel conhece muito bem os números em Gaza, a população de Gaza, né, Israel monitora muito bem. Então, os jornais israelenses, muitos são críticos ao Netanyahu, inclusive, né? O Netanyahu não é unanimidade em Israel, ao contrário, ele é uma figura bastante polêmica, processado por corrupção, né, está no poder há mais tempo do que o Putin, está na Rússia, né? É um cara que tá no governo nos anos 90, depois saiu e voltou, mas sempre esteve, quando não estava no poder ali, meio como uma eminência parda, né? Porque o seu partido é o maior, né? Nesses últimos anos, aí, décadas, o Likud é o maior partido, então o Netanyahu, mesmo quando não tá no governo, tá mandando. Então, ele é uma figura bastante questionável, mesmo dentro de Israel, né? E aí essa questão que você trouxe, o que o Brasil ganha com isso? Espectro da política internacional levantada pelo Lula, né, pelo Itamaraty do Lula, a gente tem uma ideia do Brasil se posicionar como uma liderança do sul global, né, onde o Brasil, ele vai, junto com os BRICS, junto com os países emergentes, vai buscar uma ordem alternativa à que está estabelecida hoje, baseada em reformas do sistema internacional, uma vez que mesmo os países do norte global concordam que a ONU não funciona mais como deveria, né? Ela funciona para algumas coisas, mas para várias outras não. Então, o Brasil, ele se posiciona como essa liderança internacional no sul global à medida que ele coloca essas demandas de povos que são oprimidos, como os palestinos, né? E é uma situação que chama atenção porque é a maior causa geopolítica do século XX, né? A causa palestina. Eu também falei isso ano passado. Se a causa judaica foi a causa da primeira metade do século XX, ela foi, entre aspas, né, resolvida com a criação de Israel. Mas aí criou-se um outro problema, né? O Nakba e o problema palestino, né? A falta de um Estado palestino ali e os palestinos vivendo sem um país, né? Vivendo sem reconhecimento, vivendo em condições muitas vezes subhumanas em Gaza. Então, quando o Lula traz isso à tona, o Brasil ele galga essa posição de destaque no cenário internacional e recebe bastante apoio. Eu queria chamar a atenção que o Netanyahu fez a fala criticando o Lula, fez uma espécie de convocação, né, internacional, convocando outros líderes a apoiá-lo, né? A falarem contra o Lula. E é interessante ver que nenhum líder internacional, nenhum mesmo, né, veio a público dizer que a fala do Lula estava errada.
ninguém veio defender, né? Ou melhor, alguns países vieram defender, alguns aliados mais próximos. Bolívia, Venezuela, países bem à esquerda mesmo, estão no espectro mais próximo ali do que representa o Lula na política internacional. Mas criticar ninguém veio, né? Só o Netanyahu. Então países como os Estados Unidos, né? O próprio Antony Blinken esteve agora no Brasil, não falou publicamente sobre isso, né? China, os Estados Unidos mesmo, né? O governo Joe Biden vem criticando abertamente a postura israelense. O Biden já falou, por exemplo, que um ataque à Rafa por terra seria um desastre, que não é para o Netanyahu fazer isso. A NBC, que é uma das maiores, né, emissoras dos Estados Unidos, publicou recentemente matéria dizendo que fontes internas do governo americano apontam que o Biden já chamou o Netanyahu de cara mau, de um cara estúpido algumas vezes, né? Então isso circula na mídia americana, não é segredo para ninguém, tá? Que o Biden não morre de amores pelo governo Netanyahu. Então, essa fala do Lula, ela também não foi alvo de tantas críticas. Muitas vezes parece que a crítica é muito mais interna aqui no Brasil, e essa crítica muito relacionada aos setores evangélicos, né, ao lobby sionista no Brasil, né? O Israel tem um soft power muito poderoso, né, tem agências operando não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é, né, um mérito israelense de ter essa preocupação na sua política externa. Então, e isso gera, claro, resultados. A gente está vendo isso agora, né, nesse cabo de guerra dentro do Brasil. Então, eu acho que o Brasil se posiciona, né, nessa questão do sul global aí e se coloca como um país que está disposto a discutir essas questões, né? Interessante ver, né, o próprio líder da União Europeia, o Joseph Borrell, destacou a posição brasileira, destacou o Brasil depois da fala do Lula como uma liderança global, mediadora, né? O Lavrov da Rússia, né? O governo dos Estados Unidos veio aqui e disse que tem muito a trabalhar com o Brasil. Então, assim, uma retaliação internacional ao Brasil não existiu. Isso não aconteceu. Muitas vezes certo público aqui no Brasil, o público interno, ficou mais escandalizado do que a comunidade na Europa e nos Estados Unidos. Isso é interessante de ser falado, né? Como você bem lembrou, né, André, ninguém falou disso ainda na comunidade árabe, né? Usou o termo holocausto. Mas, por exemplo, o Erdogan, na Turquia, já disse, né? Já comparou o Netanyahu a Hitler antes e depois dessa agora atual guerra em Gaza, né? Então, enfim, assim... Até mesmo, desculpa interromper, Lucas, mas sim, até mesmo em protestos dentro de Israel, comparam Netanyahu a Hitler, em alguns casos, ao longo desse governo dele, aí, pela postura autoritária dele, né? Exato, eu quero chamar a atenção e ia finalizar mesmo com essa pegada aí, acho que você leu minha mente, porque a ideia é o seguinte, André, Lula e Netanyahu já tiveram uma proximidade assim mais pragmática, melhor, quando a situação na Palestina, ali no Oriente Médio, estava um pouco mais calma, né? É importante lembrar, no primeiro governo Lula, tem várias fotos do Lula 1, né? Abraçando Netanyahu e como eu disse, o Netanyahu está no poder há 500 anos, né? Um Putin ali do Oriente Médio, também ali de Israel, entre aspas, né? Vou fazer a ressalva aqui, porque Israel, você tem eleições, né? Que são eleições muito mais democráticas que na Rússia, a gente não pode negar isso. Mas por outro lado, o Netanyahu também a gente sabe, né, André? Toda democracia também tem os seus vícios, né? E o Netanyahu, ele sabe muito bem explorar os vícios da democracia israelense para se manter no poder. Então, esses protestos que você estava falando, acho interessante finalizar lembrando isso, que a base do governo Netanyahu atual é a base mais à direita da história e contém alguns partidos de extrema direita. O governo Netanyahu ao longo da história não foi um governo de extrema direita. Já foi um governo à direita, já foi um governo... O Netanyahu sempre foi considerado um falcão, né, dentro da geopolítica, um cara que faz guerra mesmo, né? Mas ideologicamente o seu governo não estava no espectro da extrema direita. O que a gente está vendo agora é que, por exemplo, eu falei disso ano passado também, né? Você tem figuras como Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da segurança, ministro do interior, né, controla a polícia de Israel. Ele é membro de um partido que é o Otzma Yehudit, né? Esse partido é um partido religioso, né?
supremacista judaico, anti-árabe, ultranacionalista, carranista, que é uma espécie de fascismo a Israel, tá? Depois eu recomendo que os nossos ouvintes aí dêem uma buscada no que é o carranismo. Enfim, esse partido do Ben-Gvir, ele só tem 6 cadeiras no parlamento, é um partido pequeno. É um partido de minoria em Israel, mas é um partido vital para que a coalizão Netanyahu se mantenha no poder. E o Netanyahu não quer desmanchar essa coalizão. E o próprio Ben-Gvir diz sempre para o Netanyahu, olha, se a guerra acabar agora, o governo acaba. Se a guerra acabar agora, o governo acaba. E se o governo acabar, não só a popularidade do Netanyahu ele pode não vencer uma próxima eleição, mas ele é processado pelo Ministério Público por corrupção, né? Aceitou presentes aí, uma espécie de suborno, enfim, investigações em torno disso aí na carreira do Netanyahu agora, recentes. Então ele não quer o fim da guerra, né? Não só por conta da libertação dos reféns que não aconteceu, não só porque ele não quer, ele quer desmantelar, né, o Hamas, tudo isso é verdade. Uma nova camada agora começa a ficar claro, né, que Israel começa a assumir que pretende ocupar Gaza de maneira indefinida, uma espécie de anexação, né? O Brasil denunciou ontem em Haia que Israel pretende anexar Gaza, porque é uma ocupação que não tem fim, né? Não tem um processo, um período de fim ali claro. Enfim, muita polêmica em torno disso, né? E aí eu só queria estender um pouco, mas eu queria finalizar só com o seguinte: consequências, né? Para te passar a bola aí pro nosso finalmente. Que tipo de consequências pode trazer, né? Economicamente, Brasil e Israel têm relações muito incipientes, né? Se nós tivéssemos um corte de relações hoje, para a vida do brasileiro não ia mudar nada. Preço da gasolina, preço da comida, inflação, relação internacional, praticamente não ia mudar nada. O Brasil, claro, né, seria um desgaste com um país que tem um grande peso junto ao norte global, aos Estados Unidos, à União Europeia, poderia gerar alguns ruídos na comunicação, mas dificilmente geraria, os Estados Unidos encamparia, por exemplo, uma briga com o Brasil, ou sanções contra o Brasil, como eu vi algumas pessoas aí de maneira totalmente atabalhoada, dizendo, preparem-se para sanções. Gente, não, tá? Acorda, não, o Brasil não vai tomar sanção porque falou isso. Tá? Tem questões econômicas e geopolíticas que não é uma fala assim que vai desmanchar negócios, contratos de anos e anos, né, de bilhões e bilhões. Agora, existe um impacto que é real no setor militar. Tá? O Brasil, ele importa muito equipamento militar dos Estados Unidos, ele importa agora, né, fez o contrato dos caças Gripen, que são caças suecos da Saab, né, da empresa Saab sueca, e esses caças, eles têm determinados componentes que são israelenses. Então, num eventual embargo israelense, que eu não acredito que acontecerá, o Brasil poderia ficar prejudicado em peças de reposição dos seus aviões agora, que são os aviões mais modernos que a gente tem, algumas peças de outros equipamentos brasileiros, mas nessa área militar, né? Na área comercial, na área diplomática, eu acredito que não seria um impacto muito grande. Por outro lado, André, não acho que o Brasil deva romper relações com Israel, também não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o Brasil já sinalizou, né, que acho que a única coisa que poderia esticar a corda num limite talvez inaceitável para o atual governo é se o embaixador israelense, né, o Daniel Sochones, for na manifestação convocada pelo Bolsonaro. Porque, enfim, Bolsonaro é investigado, né, por tentativa de golpe de Estado atualmente. Isso poderia gerar um desgaste insustentável. Não acredito que o embaixador israelense fará isso, né? Acho que ele preza mais as relações com Israel do que as relações entre Brasil e Israel, do que as relações com o indivíduo Bolsonaro. Mas a gente vai ver isso aí, né? Não acredito que esse corte de relações acontecerá. E aí fica essa análise aí, né, das eventuais consequências do que pode acontecer. Há um governo sionista, há um governo assassino, há um governo que mata crianças aleatoriamente. E antes do nosso fechamento, já que o Lucas comentou sobre essa questão da investigação do Bolsonaro, fica o convite, o reforço para que vocês participem da nossa aulona no dia 29, quinta-feira, às 8 horas da noite, livre para todo mundo. Se você não se sente à vontade para debater, mas quer aprender, também é o lugar que você pode ter para exatamente isso, viu? Então não deixem de participar
Estamos esperando vocês lá. E agradecemos, gente, por mais uma ótima análise aqui feita com a participação de vocês. Ficamos felizes de estarmos agora de volta aos trabalhos, 2024 prometendo. E, bom, é aquele negócio, né? O nosso conteúdo depende de questões geopolíticas e políticas. Isso nem sempre ou necessariamente é algo agradável ou legal. Porém, a gente tenta fazer aqui um trabalho para acalmar os ânimos e entender um pouco melhor isso que está acontecendo. Então, Lucas, muito bom estar de volta aqui, dividindo o microfone com você. Fico feliz da gente estar aqui retomando. Para quem não sabe, gente, vou falar aqui, vou chutar o balde, porque isso demonstra dedicação. O Lucas está lá na cama dele, está gravando no microfone debaixo de cobertas, debaixo de paracetamol, sob efeito de remédios prescritos, porque está de Covid, gente. O nosso querido colega Lucas está aqui, firme, de Covid, e está firme aí conosco. Então, obrigado, Lucas, pela dedicação. Isso só é uma amostra, né, do que a gente vai fazer ao longo desse ano, se Deus quiser. Muito obrigado, meu caro. André, valeu demais, muito bom voltar o ano aí com você, né? Essa nossa parceria, essa nossa amizade de construir esse projeto que já floresceu, né? Tá ramificando aí, tá dando frutos. Nossa comunidade Geopolis, né? Tá todo mundo convidado a participar conosco, ao próprio podcast do Geopolis. A nossa página no Instagram, que agora tem conteúdo cada vez mais recorrente, diário, vídeos, posts, informações, debates, assuntos sendo trazidos lá. Então não deixe de nos seguir no Instagram, é uma oportunidade de você ir acompanhando diariamente os assuntos que nós vamos trazer aqui. E eu também quero te agradecer, André, é um prazer enorme estar aqui com você, você sabe, a parceria aqui é muito forte. Essa Covid aí já passa, né, se tudo der certo aí, semana que vem estaremos aqui de volta. Eu ia, assim, né, não ia comentar nada, mas já que você comentou, acho que o pessoal talvez tenha notado aí a voz um pouquinho ruim, um pouquinho falhando, mas semana que vem estamos de volta, agora aí sim 100% de saúde, né, e ainda na semana que vem, como você bem reforçou, a nossa aula, né, da nossa comunidade aí comentando sobre o futuro do bolsonarismo, da direita no Brasil, esse período agora de investigações, aonde isso vai nos levar, que consequências isso pode ter para a esquerda, para a direita, né? O André vai ministrar essa aula para nós, também estarei lá, e tá todo mundo convidado para participar conosco. Grande abraço aí, pessoal, foi um prazer enorme estar de volta nessa temporada 2024 com vocês, e nos vemos aí na nossa próximo episódio do podcast Geopolis.